Amada igreja, graça e paz. Estou feliz em poder, nesta manhã, compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. Eu quero ler 2 versículos. Livro de Colossenses, capítulo 2, os versos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Eu faria uso da leitura de Mateus capítulo 28, que o Paulinho fez, acrescentando esses 2 versículos que nos falam muita coisa. A história de Mateus 28, que nós lemos no início, está relatando quando aquelas mulheres vão até o sepulcro para visitar ali uma pessoa que há 3 dias estava morta. E o texto nos fala que, chegando ali, elas encontram a pedra que fechava o túmulo retirada. Os guardas que ali estavam, ao ver aquela figura, que era como um relâmpago, como o texto está nos dizendo, imagine isso, acompanhe esse raciocínio, imagine essas 2 mulheres chegando naquele lugar e encontrando esta cena. E vendo essa cena, o anjo se direciona a ela e diz: não temais, eu sei o que vocês vieram buscar aqui, ou o que vocês vieram fazer aqui, mas ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. E o anjo fala para elas: agora vocês vão lá e diz aos outros que ele ressuscitou e que ele vai adiante de vós. Mais para frente nos versos, a gente vai ver que o próprio Senhor Jesus também falou com elas, antes mesmo delas chegarem até os discípulos. Mas esse quadro aqui, ele nos mostra o motivo de nesta manhã nós estarmos aqui. Aliás, de nós existirmos. Os versículos que eu li em Colossenses falam que havia contra eu e contra você, contra todos nós, uma cédula, ou como o versículo que eu li aqui diz assim, um escrito de dívida. Ou seja, um documento que estava nele descrito que eu e você estávamos em dívida. E segundo a palavra de Deus, todos nós pecamos destituídos, ou seja, nós todos estávamos destituídos da glória de Deus. E qual era essa dívida? Os nossos pecados. E aí nós vamos encontrar em outro texto dizendo que o salário do pecado é a morte. Então a nossa dívida seria paga, se é que nós podemos dizer assim, tão somente através da nossa morte. A nossa condenação eterna, por assim dizer. A palavra mais apropriada seria: nós estávamos condenados, e essa condenação era eterna. Mas agora vem o apóstolo Paulo dizendo, ou escrevendo aos Colossenses, os versículos que nós lemos: quando vós estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos, todos os pecados. Aquela cena que as mulheres
assistiram foi o fechamento com chave de ouro, quando o próprio Jesus tira das mãos de Satanás, que a gente pode conjecturar isso, esta carta de dívida que era contra mim e contra você. Nós não teríamos o que falar. E o que isso tudo tem a ver com o dia de hoje? É propício o dia de hoje, como é comemorado a Páscoa. O que isso tem a ver com a gente? É claro que, resumidamente, eu quero refletir sobre isso com vocês, sem muitos detalhes, porque se nós formos buscar, a gente vai encontrar, e fora da Bíblia e dentro da Bíblia, textos e contextos para a gente poder chegar a uma conclusão, mas de uma maneira resumida, como eu disse, o que significa isso para a gente? A Páscoa era uma maneira do povo de Israel, dos judeus, dos hebreus, comemorarem a sua saída do Egito. E o que eles eram lá no Egito? Escravos. E como é que eles comemoravam isso? Ovos de chocolate à parte. Como eu disse, a gente poderia entrar em detalhe. Quando é que esse ovo entrou na história? E principalmente agora de chocolate. É gostoso, eu sei, mas a comemoração da Páscoa era feita, entre outras coisas, com ervas. Quando se fala em ervas amargas, qual o primeiro elemento que a gente lembra de amargo aí? Outro dia o pastor Mauro citou alguns nomes aí, eu só conheço um, que é o boldo. Mas tem outros, né? Também, mas não chega tanto. E o interessante é que aqui a gente já vê uma contradição. A gente hoje compra ovos de Páscoa, de chocolate, um mais delicioso do que o outro. A minha filha trouxe, deixou lá na geladeira, eu descobri sem querer e fiz uma visita lá. A minha esposa falou: olha, quando ela chegar e ver que você comeu metade do ovo, eu falei: mas eu só comi só um pedacinho assim. Um pedacinho assim, ó. Mas a verdade é que essa lembrança é para que todas as vezes no ano que eles faziam isso, lembrassem então de que eles eram no passado escravos, mas agora, já em posse da terra prometida, eram livres. Você sabe, se nós tivéssemos pelo menos passado por alguma coisa semelhante, mas imagine junto comigo a situação de uma pessoa escravizada. Imagine você ter que trabalhar, mas não para você. Não para você ter o que você gostaria de ter. Você trabalharia para o seu Senhor, como servo, sem ter direito a nada. Imagine essa situação. É difícil a gente se colocar neste lugar, sendo que nós nunca fomos. Não da maneira como o povo judeu, que cresceu no Egito, e preocupado com este crescimento, eles são escravizados, tendo até mesmo que trabalhar duramente, de forma severa. Mas isso ficou para trás, porque agora o Senhor já os havia libertado através das mãos de Moisés, e então o Senhor estabelece esse cerimonial que nós conhecemos como a Páscoa. E eu gosto muito desse final de semana, porque durante 25 anos, de 3 anos para trás, contabiliza mais 25 para trás. Vocês sabem que nesses dias aqui não se come carne. Tradicionalmente não se come. E durante 25 anos eu também não comia, porque eu fazia questão de ir para a casa da minha sogra. Ela fazia bacalhau. Eu não ia perder isso de jeito nenhum. Aquele bacalhau, sabe, com aquele molho de coco, entre outras coisas, era uma delícia.
leite de coco. Era uma delícia. Eu não sei, de repente, na casa de vocês, na sexta-feira, até ontem, ou de repente hoje, depois daqui a pouco, na hora do almoço, talvez você esteja preparado, a família esteja preparada para celebrar este momento e talvez com um prato delicioso como este. E por que eu disse que isso acabou? Porque a minha sogra faleceu, então não tem, era tradicional na casa dela. Então o pessoal perguntava: mas pastor, nós somos cristãos, você não come carne? Não, eu não como porque eu não quero, porque eu vou para casa da minha sogra, eu prefiro o bacalhau que ela faz lá. Mas agora a minha sogra partiu, então não tem mais ninguém que ficou tradicionalmente fazendo isso. Mas este dia, exatamente, é comemorado, ou esses dias, justamente o povo de Israel, recapitulando, a sua libertação. E então, fica uma pergunta: onde que a gente entra nisso? Nós não somos judeus, nós não éramos escravos ou servos lá no Egito. Onde é que nós entramos? Nós, não somente brasileiros, nós, humanidade, entramos porque havia contra nós, na leitura que fizemos, uma cédula que de forma incontestável dizia: você está condenado à morte eterna. Mas havia uma maneira, e a gente pode dizer que apenas uma maneira disso ser resolvido, dessa situação minha e sua ser resolvida, essa dívida minha e sua ser paga. E a única maneira encontrada pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, pelo nosso Criador, foi Ele se entregando para morrer em nosso lugar. Mas somente o morrer não resolveria. Quando se comemorava a Páscoa, se matava um cabrito. Como eu disse, entre outras coisas, tinha as ervas amargas, mas o cabrito também estava ali presente, ou um cordeiro, que a gente pode traduzir. Então Jesus, na figura desse cordeiro, vem e morre, e é sacrificado. Mas a grande alegria nossa, a grande satisfação para as nossas vidas, e o que nos traz até aqui, o que nos dá a oportunidade de hoje nós estarmos falando sobre isso, é que primeiro dia, segundo dia, ele estava lá morto, mas no terceiro dia nós encontramos, na leitura que fizemos e que eu relatei novamente aqui, as mulheres, ao chegarem naquele lugar, ele já não estava mais lá. E com muito louvor, o grupo começou cantando aqui: porque Ele vive. É porque Ele vive que você está aqui. É porque Ele vive que nós nos conhecemos hoje como igreja, como família, como povo de Deus, como corpo do Senhor. É porque Ele vive, porque se Ele tivesse permanecido lá morto, o sacrifício teria sido em vão. Então hoje é realmente um dia para nós nos alegrarmos. Mas nós fazemos muito mais do que um dia no ano comemorando a Páscoa ou essa libertação. Nós comemoramos, pelo menos nós fazemos isso uma vez por mês, quando nós celebramos a ceia. A ceia é uma maneira de nós nos lembrarmos de que nós estávamos presos, escravizados pelo pecado, mas agora, através da morte de Jesus Cristo e através do seu sangue que nos lava, que nos purifica e que nos coloca diante do Pai diretamente, porque antes havia no templo uma cortina que separava o santo dos santos dos santos, e somente quem entrava neste lugar era o sacerdote. Quem conversava com Deus era o sacerdote. Ou se nós fôssemos conjecturar hoje, apenas quem entrava e quem poderia subir aqui era o pastor. E Deus falava com o pastor, e aí o pastor transmitia para o povo. Ou o sacerdote, novamente dizendo, transmitia o que é que Deus falou. Mas agora, a partir do momento da morte de Jesus Cristo e de sua ressurreição, a palavra nos fala que o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, dando acesso a mim e a você, direto com o Pai. Você não precisa de um pastor para falar com Deus, você não precisa de uma pastora para falar com
se passe por um sacerdote, até porque hoje não existe mais. Sacerdotes somos todos nós. Não existe uma figura que vai representar. Você tem acesso ao Pai. E Jesus, quando Ele estabelece a cerimônia da Santa Ceia, que nós chamamos Santa Ceia, Ele diz: fazei isso em memória de mim. Mas em memória do quê? Em memória justamente disso tudo que nós estamos falando. Aonde nós vamos estar lembrando o quê? Era essa a minha pergunta. Em memória do quê? Lembrando o quê? Lembrando, irmãos, que outrora nós estávamos nas mãos do nosso adversário. Ele podia fazer com a gente o que ele bem entendesse. Nós estávamos largados, jogados, ou como a palavra diz, uma palavra tirada da Bíblia, destituídos. Ou seja, para chegar na presença de Deus, nem sonhos, por assim dizer, nem sonhos chegar na presença de Deus, nós estávamos destituídos. E agora a palavra de Deus vem nos dizendo: essa carta ou esta cédula foi rasgada. Ou como a palavra diz aqui, eu vou ler. Ela foi cravada junto com Cristo. No momento em que aqueles pregos estavam ferindo as mãos do Senhor, no momento em que aqueles pregos, é um modo de falar, a gente pensa em algo pequeno, mas era algo grande, estava ferindo os pés do Senhor. Junto com eles estava indo esta carta, estava indo este documento, que era contra a minha vida e contra a tua vida. Estava sendo pago. É isso que me vem agora à minha mente. Estava sendo pago, aquele momento do sangue escorrendo. Talvez alguém ali, os que estavam próximos, acompanhando, aqueles que não eram seguidores de Cristo, aqueles que estavam ali, como o Paulinho citou aqui, curiosos, talvez eles olhando, estivessem dizendo assim: coitado, olha, o sangue escorrendo agora, morrendo uma morte que era chamada maldita, que era a morte de cruz. Provavelmente as pessoas que estavam assistindo aquilo, que não eram os seguidores, não eram os familiares, não era a mãe, não eram os irmãos, estivessem olhando para aquela cena e apenas dizendo: coitado. Mas a verdade, a gente sabe que aquilo era necessário, porque no terceiro dia as mulheres chegaram lá e eles já não estavam lá, não estavam mais lá. Em outro texto, nos outros evangelhos, nós vamos encontrar que os discípulos chegam lá, depois que eles só sabem que Jesus havia ressuscitado, e encontram o que? Apenas um lenço dobrado, um lençol jogado, e o Senhor Jesus já não estava mais ali. Por que ele já não estava mais ali, Glaucia? Porque Ele ressuscitou, e essa é a razão, irmãos, de nós celebrarmos hoje, não somente hoje, todos os dias. Hoje porque é algo específico, o dia da Páscoa, ou hoje à noite que nós vamos cear, comemorar a ressurreição do Senhor Jesus, através de comer e beber do corpo, do sangue, do pão e do vinho, que simboliza a carne e o sangue do Senhor, porque se nós não fizermos isso, nós não temos parte com Ele. Foi Ele mesmo quem disse. Então, por isso nós convidamos todos: venham, participem, e saibam que esse é um ato sublime, sagrado. É você lembrar-se que foi feito, alguém fez, e esse alguém é Jesus. Foi feito um sacrifício, e não há necessidade de se fazer novamente, porque esse foi eterno. Já que a condenação nossa era eterna, esse sacrifício foi também eterno. Não se há necessidade de ninguém mais morrer por ninguém. Jesus já morreu por nós, mas assim como Ele morreu, Ele se levantou. Eu fico imaginando nos últimos versículos que foi lido em Mateus 28, aquelas mulheres, quando o anjo disse assim: ide depressa e dizei aos seus discípulos, versículo 7, que ressuscitou dos mortos, que ressurgiu dos mortos, e eis que Ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vou-lo tenho dito. E partindo elas, o versículo 8 diz: apressadamente do sepulcro
com temor e grande alegria. Eu penso que era uma mistura de alegria, de espanto, porque era algo que inesperado, digamos assim, e elas saem dali com esse sentimento, era uma mistura de sentimentos, e saem correndo para anunciar aquilo aos discípulos. E aí então elas, é o que eu disse, não foi só o anjo que falou, aqui a palavra está nos dizendo no versículo 9, eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo, salve, e elas se aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Feche seus olhos, imagine isso, você saindo correndo, desesperado, num bom sentido, para avisar aos outros, nós fomos ver o Mestre. Imagine o turbilhão de pensamentos que se passavam na mente daquelas mulheres. Como é que nós vamos descrever tudo isso que nós vemos? Como é que nós vamos falar isso para todos os discípulos? Qual vai ser a reação deles quando nós falarmos isso? Vão dizer que nós estamos loucos? Eu não sei, um turbilhão de pensamentos que poderiam estar na mente daquelas mulheres. Em meio a esses pensamentos, elas agora já não apenas viram um anjo que mandou o recado, o anjo que falou para elas, olha, vocês estão procurando aquele que foi sepultado aqui, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Só que agora elas estão vendo o próprio Jesus. Eu e você vamos ter essa oportunidade de tocar nas mãos do Senhor Jesus e ver as marcas, de tocar no seu lado e também ver a marca da lança que também foi gravada nele. De repente nós vamos ter a oportunidade de olhar na sua cabeça e ver as marcas daquela coroa de espinho que fora feito como zombaria, dizendo, você não disse que era o rei dos judeus? Só que para eu e você, para nós chegarmos nesse dia, é preciso haver um compromisso da nossa parte, não só hoje, sempre, para sempre. Pastor, quantos anos mais? Eu não sei, meu amado. Sabe, quando eu era criança, os cristãos naquela ocasião já pregavam assim, olha, se prepara que Jesus está vindo. E já se passaram 50 anos, e nós estamos continuando dizendo isso. Pastor Davi, se prepara que Jesus está voltando. Na verdade, eu disse da minha época, ou da nossa época aí, de vocês que têm mais ou menos a minha idade aí, um pouco mais, mas os próprios discípulos já anunciavam como se Jesus já voltasse no tempo deles, porque na verdade nós não sabemos quando é que Ele vem, mas a verdade é que Ele vem. E a verdade é que eu e você precisamos estar com os nossos pés firmados, porque se nós sairmos do caminho, você não vai ter o privilégio de tocar nas mãos de Jesus, como Tomé teve, mesmo na sua incredulidade, eu só acredito vendo. Você não vai ter a oportunidade de tocar no lado de Jesus Cristo, você não vai ter a oportunidade de se jogar aos pés do Senhor Jesus, como aquelas mulheres fizeram quando encontrou com Ele, para abraçá-lo, chorar e adorá-lo ali. Você não vai ter isso se você se desviar para a direita ou para a esquerda. Então a palavra nesta manhã para nós é essa: celebre a tua liberdade. A liberdade do quê? Do pecado, da escravidão do pecado. O diabo não tem o direito de acusar-nos. Ele faz isso, evidente, porque ele é teimoso. Mas não há acusação contra nós, que não há condenação. Antigamente, ou no dia de ontem, nós estávamos condenados, agora não mais. Então eu e você podemos nos levantar. Senhor, obrigado, porque eu sou livre. Obrigado, porque o Senhor me tirou da escravidão do pecado. Obrigado, porque eu sei que tem uma coroa preparada para mim lá no céu. Obrigado, porque um dia eu vou poder fazer tudo isso que nós estamos dizendo aqui, tocar nas vestes de Jesus, tocar no manto de Jesus, tocar nas suas mãos, abraçá-lo, beijá-lo. Vamos poder estar a eternidade com Ele, mas temos que permanecer firmes. Eu disse 50 anos, e daí eu pergunto, eu não sei se eu vou viver mais 50 anos.
Mas se isso acontecer daqui 50 anos, um século, é pesado falar isso, mas 50 com 50 vai dar 100, é um século. Pastor Anísio, daqui 50 anos você ainda vai estar esperando, Senhor? Valquíria, não, mais uns 3 anos dá para aguentar? Dá para aguentar aí? Pergunta para o teu irmão do lado, dá para aguentar mais um pouco? Eu sei que vem tribulações, eu sei que tem, Paulinho, tribulações, e a gente está vendo as coisas acontecer aí no mundo tão terríveis. Então, a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Então, eu não sei se a gente tem que se espantar ou se a gente tem que falar, não, eu já sabia disso. Mas é que está cada dia mais forte as investidas de Satanás. Mas embora cada dia mais forte fiquem, dá para aguentar mais um pouquinho, pastora Marli? Você é Marli, não é? Eu achei que não era, mas é a Marli. Mudou alguma coisa. Curva a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Eu quero encerrar, não quero me estender, até porque você vai para sua casa comer o seu bacalhau, ou não sei qual almoço que você fez lá. Eu não sei qual. Na verdade, eu nem vou almoçar. Eu chego em casa e já vou dormir. Se eu parar para almoçar, eu perco o horário, então eu não vou almoçar. Eu vou falar para minha mulher, deixa a refeição para janta, quando eu voltar do culto. Geralmente eu janto depois que eu saio do culto, porque eu aproveito também essa oportunidade de jantar e depois ir trabalhar. Porque senão, quando eu entrei no serviço, hoje tem mês de maio agora, faz 9 anos que eu trabalho na empresa que eu estou. E quando eu entrei, já à noite, eu jantava em casa. E quando chegava lá, 1h da manhã, jantava de novo. Então, em 5 ou 6 meses, eu tinha aumentado o volume um pouco. Aí eu comecei a me policiar. Peraí, eu preciso cortar daqui, dali, cortar daqui. Fui cortando dali, dali. Então, hoje eu só janto na minha casa mesmo. E lá no serviço, como uma fruta durante a madrugada. Por isso que eu disse que não vou almoçar, mas eu só janto. Mas, pastor, isso não tem nada a ver. Não, só estou compartilhando mesmo, não tem nada a ver com a ministração. Só estou compartilhando com vocês porque nós somos família, ou nós somos o quê? Nós somos irmãos, conhecidos, amigos do Facebook. Eu dei uma pesquisada no meu Face essa semana. Deixa eu ver quantos amigos eu tenho aqui. Eu não faço contabilidade disso, mas eu fui por curiosidade. Acreditam vocês, pastor Davi, 1.000? Eu falei, de onde que eu conheço tanta gente assim? É amigo do amigo, do amigo, do amigo, e por aí vai. Alguns, é lógico, a gente conhece, alguns são pessoas íntimas. Algumas desses amigos na nossa rede social são realmente amigos. Mas nós aqui, nós não somos apenas amigos, nós somos família. Nós somos família. Curva essa cabeça. Deus, que eu possa ter no meu coração essa gratidão. Eu não sei o que o mundo, ou como o mundo comemora. É evidente que muitos sabem o que estão fazendo, ou pelo menos deveriam saber. Mas nós aqui, Senhor, nós sabemos exatamente o que isso significa para nós. O que significou o teu sacrifício, a tua morte, a tua ressurreição. O que significou esta cédula rasgada, essa carta de crédito, ou melhor, de débito que tinha contra nossas vidas. Nós sabemos o que isso significa. E por isso nós queremos mais uma vez dizer que eu, Senhor, que a tua igreja, todos aqui presentes, possam ter o coração agradecido. Porque nós outrora estávamos andando por aí como quem não sabe para onde vai. Escravos, vivendo do jeito que o mundo queria, Senhor. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor olhou para cada um de nós, o Senhor nos escolheu, ainda que o mundo nos desprezava, ainda que o mundo nos olhava com desdém, dizendo: esse não presta para nada, esta não presta para nada. O Senhor nos olhou com um amor tão profundo e nos resgatou, e nos tirou, e nos limpou. E assim como o anjo que as mulheres viram, que as suas vestes eram brancas, mas como a neve um dia, as nossas vestes também serão brancas como a neve, assim como o Senhor é santo. E o Senhor fala para a tua igreja que
que nós sejamos santos também, porque o Senhor é santo, que nós andemos em santidade. Meu Deus, livra-nos das garras do nosso adversário, Senhor, que ele ruge como um leão, mas ele está ao nosso derredor, e o teu Espírito Santo, este não, Senhor, esse está conosco. E nós sabemos, através das Escrituras, que aquele que está conosco é maior do que o que está lá fora. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus.